a gente vai dar início aqui a uma série de vídeos relacionados ao Illustrator, tá? Vão ser uma série de vídeos curtos para que vocês possam se organizar ou se dedicar àqueles vídeos que mais interessarem, e caso precisem repetir, né, ou voltar a assistir, eu acredito que assim fica mais organizado. Então eu vou começar a contextualizar o que é o Illustrator. O Illustrator é um software dedicado à edição de imagens denominadas como vetoriais. E aí, para quem não lembra, eu recomendo que dê uma pausa no vídeo e faça uma breve busca sobre as diferenças de imagens vetoriais e bitmaps, tá? Que são categorias de imagens diferentes e trabalhados e editados por softwares diferentes. Só lembrando que o bitmap é aquela imagem formada por pixels em que o Photoshop vai ser especialista em lidar, tá? O Illustrator ele já vai ficar a mesma categoria que outros softwares como Flash, como o Freehand, como o CorelDRAW, porque ele vai lidar com vetores, certo? À medida que for aprendendo mais sobre o Illustrator, a gente vai entendendo melhor essas diferenças, tá bom? Então, essa primeira aula, ela vai se dedicar a entender o básico, né? Que é abrir e criar novos documentos no Illustrator. Então, quando eu abro o Illustrator, aparece essa tela de boas-vindas, onde eu posso abrir algum documento. Aqui já costuma ficar listado, inclusive, alguns documentos recentes, né, onde foram abertas nessa máquina e tal. E aqui tem alguns formatos pré-definidos, que talvez sejam mais usuais ou mais comuns. Eu vou começar abrindo algum documento aqui. Então, vou colocar aqui abrir. Open. Ele vai me perguntar. Eu vou abrir aqui um arquivo qualquer, certo? Se eu tivesse mais de um arquivo para abrir simultaneamente, eu poderia vir aqui, ó, e segurar o Ctrl ou o Command, para quem está trabalhando com o Illustrator na plataforma da Apple, do OS X, tá? Então eu posso abrir alguns arquivos simultaneamente. Eu vou abrir esses dois só para a gente ver como é que funciona, tá? Embora esse aqui não seja exatamente no formato AI de Adobe Illustrator. Então ele vai meio que interpretar, por ele ter uma origem diferente, ele vai interpretar e adequar ou traduzir para a linguagem do Adobe Illustrator. Então, vamos colocar abrir, open. No caso do arquivo do Illustrator, está aqui, e o PDF está aqui. Então, quando eu abro dois ou mais arquivos de uma só vez, ele organiza como abas, da mesma forma que no navegador, certo? Então, para alternar entre as janelas, ele está perguntando aqui, se queixando desse arquivo PDF, que uma fonte está perdida e tal. Eu não vou tratar sobre isso agora não, tá? Vou deixar para depois. Então eu vou fechar e só visualizar aqui os dois documentos. Então eu posso estar trabalhando aqui com os dois lado a lado em forma de abas. Se eu precisar abrir um novo documento, eu poderia ter ido por lá, por aquela janela de boas-vindas, ou vindo aqui, ó, arquivo, abrir, caso eu precisasse abrir algum outro documento, ou new, caso eu queira abrir um novo documento. Notem o seguinte, que por eu estar trabalhando na plataforma da Apple, os signos aqui, os símbolos são um pouquinho diferentes. Então, para quem estiver nessa plataforma, deve trabalhar com Command N, que é a tecla de atalho para abrir um novo documento. E para quem estiver no Windows é o Ctrl, tá? Ctrl N. Então, eu venho aqui e ele volta a abrir uma janela perguntando assim, tá, qual é o formato que você quer? Então aqui em cima eu tenho algumas categorias: dispositivos móveis, web, impresso, filme, vídeo e tal. Então qual é a diferença básica entre cada uma dessas categorias? A primeira é os formatos. Os formatos vão ser dedicados a cada uma dessas categorias. A outra diferença se dá nas unidades, né? Então se eu estou aqui para web, possivelmente vai estar em pixel, que é a unidade de medida para quem trabalha com web. Uma outra diferença básica vai se dar aqui, ó,
no modo de cor e na resolução. Então a gente já discutiu sobre isso antes, né? O modo de cor para a web costuma ser o RGB e a resolução dedicada para a web é de 72 pixels por polegada, pixel per inch. Enquanto que para impressos, por exemplo, isso acaba mudando a unidade de medida, alguns formatos também, como eu já disse, mas aqui o modo de cor e resolução dedicado para impressão passa a ser o CMYK e a resolução de 300. De um modo geral, eu vou costumar trabalhar com a resolução impressa ou com o formato a ser impresso. Então aqui mesmo eu tenho alguns formatos pré-estabelecidos, né? Carta, A4, A3 e etc. Agora, se eu não precisar de nenhum, se eu não devo criar nenhum desses formatos, eu posso vir aqui e especificar qual é o formato. Lembrando que o formato que eu discriminar aqui nesse novo documento deve corresponder à peça que eu devo criar. Ou seja, se é um cartão de visita, se é um papel timbrado, se é um folder, se é um pôster, o que for, eu deveria indicar aqui o formato exato dessa peça que eu quero criar, certo? Então, por enquanto, como a gente está só experimentando ali, eu vou colocar como formato A4. Depois, eu posso especificar ou me dedicar um pouco a esse negócio chamado sangria, que está bem mais relacionado à produção gráfica. Mas eu vou deixar sem explicação por enquanto, tá? E vou colocar criar. Então, ele cria aqui nessa nova aba. Então, algumas vezes os alunos eles ficam, professor, mas eu desfiz o arquivo que eu já estava aberto. Não, a gente já sabe agora que ele está organizado aqui em abas. E eu posso fechar cada uma delas, ou eu posso reordenar, puxando essas abas e meio que reposicionando aqui um lugar que para mim pareça mais organizado para cada um de vocês, certo? Um outro detalhe é, sim, eu mudei de ideia quanto ao formato. Então, por exemplo, a minha página ela está no formato retrato. Mas e se eu quisesse migrar ela para o formato paisagem? Então, tem algumas formas de resolver isso. Eu posso vir aqui em Documento Setup, editar artboards ou pranchetas. E quando eu faço isso, aqui em cima, ele vai me permitir editar essa minha prancheta, esse meu documento. Então, se eu quero apenas torná-la como paisagem, basta eu vir aqui. Se eu precisar modificar o tamanho desse documento, eu posso vir aqui em algum formato pré-estabelecido. Ou, aqui mesmo, em W e H, que seria largura e altura, eu especificar essas medidas. Digamos que eu queira um cartão de visita, por exemplo. Então, o cartão de visita ele vai medir 90 milímetros por 50. Não que todos os cartões de visita tenham essa medida, mas essa é uma medida bem comum para cartão de visita, certo? Então, uma vez que eu concluir minha operação, eu posso vir aqui e mudar para qualquer outra ferramenta. Então, esses são as instruções iniciais de como abrir documentos no Illustrator ou criar e editar novos documentos, tá ok? E é isso. Logo mais eu lançarei outros vídeos vendo mais recursos, tá bom? Valeu, gente.